Prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Essa aqui é a primeira questão da prova. Pessoal, essas resoluções que eu faço aqui não são voltadas para você fazer recurso, tá? Porque o tempo para recurso é muito pequeno. Esse é o trabalho dos cursos preparatórios, que tem lá uma equipe de professores, fazem um gabarito, conferem tudo rápido e disponibilizam para os seus alunos para fazer recurso se tiver alguma questão para anulação, né? Eu coloco essas provas aqui para você ter a prova lá para estudar. Pessoal que vai fazer em futuros concursos encontra várias questões de anos anteriores resolvidas. Esse é o nosso objetivo. Agora, por acaso, hoje, que é 9 de agosto de 2019, hoje é o último dia para recurso dessa prova, tá? Então, claro, os recursos todos cabíveis já foram feitos pelos alunos dos cursinhos preparatórios, mas se você quiser ver aqui duas questões para recurso que tem no YouTube, vocês podem olhar os vídeos feitos pelo professor Yuri Keresnoves, que ele viu duas questões com anulação e fez lá a resolução. Se alguém quiser fazer recurso por ali, pode fazer. Eu coloquei o link das questões, tá? Se você escrever no YouTube Colégio Naval Anulação e ordenar os vídeos por ordem de envio, você vai encontrar essas questões lá. Mas se você não achar, eu coloquei os links aqui na descrição do vídeo. Tá, então vamos resolver a prova. Olha aqui a primeira questão. Essa questão aqui foi interessante porque ela tem aqui 3 itens facílimos e um quarto item que é bem mais difícil que os outros 3 juntos, mas é desnecessário resolver ele para poder matar a questão, porque só resolvendo essas 3 primeiras aqui você já pode saber que a resposta certa é essa aqui. Então vamos resolver? Olha aqui. Coloque falso ou verdadeiro nas afirmativas abaixo em relação aos números naturais. Números naturais. No ensino fundamental e no ensino médio também, você considera números naturais de 0 em diante. Porém, no curso superior, você pode ter números naturais começando com 1, desde que o autor diga qual o conjunto que ele está considerando. Mas no ensino fundamental e ensino médio, o natural começa com 0, tá? Então, 0, 1, 2, 3, etc. Tá, verdadeiro ou falso? Essa primeira afirmativa aqui. Se 2 números não primos são primos entre si, então ao menos um deles é ímpar. Olha só, 2 números não primos. O que são números não primos? São números que têm mais de um fator primo. Vamos dizer que essas letras que eu vou colocar aqui sejam fatores primos. Então eu tenho um primeiro número e um segundo número. Eu vou chamar esse número aqui de A. Digamos que seja um fator primo A. É claro que desse jeito ele não serve para o que o problema fala, porque ele quer números que sejam não primos. Sendo assim, nesse primeiro número você tem que ter pelo menos mais um fator. Pode ser mais um fator A, aí ele já deixaria de ser primo, ou então um fator B. Então vamos colocar assim, você tem que ter pelo menos isso, ou então isso aqui. Você pode ter A ao quadrado, A vezes A. Você está obrigando ele a ser não primo. É claro que você poderá ter outros fatores aqui que seriam opcionais. Vamos botar aqui um fator C, um fator B também, etc. Não é necessário. Para que eles sejam não primos, basta que você tenha 2 fatores primos, ou então assim, o mesmo fator primo aparecendo 2 vezes. Então, isso aqui seria uma representação de um número não primo. Eu posso trabalhar assim ou assim, eu posso ter mais fatores, mas no mínimo eu tenho que ter isso aqui. O segundo número é a mesma coisa, vamos chamar esses fatores de MN, quer dizer, o segundo número poderia ser M vezes N vezes alguma coisa a mais, ou seja, outros fatores. Vou deixar indicado pontinhos, pontinhos, tá? Pontinhos, pontinhos podem ser novos fatores primos ou então um fator M, um fator desse aqui repetido. Então poderia ser alguma coisa assim, ou um M, de novo um M e eventualmente, opcionalmente, poderá ter mais fatores. Então eu estou obrigando esses números aqui a serem números não primos. E ele quer que esses números sejam primos entre si. O que você tem que fazer para que 2 números sejam primos entre si? Qual é a característica de números que são primos entre si? Números primos entre si não são números primos, são números que não têm nenhum fator comum. Por exemplo,
Estamos considerando aqui que esses números aqui são todos diferentes. A é diferente de M, de N, etc. B também é diferente. Todas as letras diferentes são diferentes aqui. Então você não tem nenhum fator comum. O fato de você não ter nenhum fator comum garante que são números primos entre si. Isso que é primos entre si, né? E quando é que eles não são primos entre si? É quando tem fator repetido. O mesmo fator aparecendo aqui e aparecendo aqui. Agora, olha o que ele falou. Ao menos um deles é ímpar. O que quer dizer ao menos um deles é ímpar? Quer dizer que você não pode ter dois pares. Ao menos um deles ser ímpar, tem que ser assim. Ímpar e ímpar, ou então par e ímpar. Ou ímpar e par. Tem que ser alguma coisa desse tipo. Tem que ter alguém ímpar lá no meio. Qual é o que não serviria? Par e par. Você não pode ter um par aqui e um par aqui. Ele está dizendo que ao menos um deles é ímpar. Ou seja, se você formar números não primos dessa forma, você vai ter uma dessas situações. Você não pode ter essa situação. É isso que ele está afirmando. Por que você não pode ter essa situação? Porque para que esses números sejam ambos pares, você tem que ter o fator 2 aqui e o fator 2 aqui. Já que todo número é expresso como um produto de primos, para que você tenha par e par, você tem que ter o 2 aqui e o 2 aqui. E você não pode, porque ele quer que eles sejam primos entre si, ou seja, não tem fator comum. Já que o único par que você pode usar é o 2, então isso aqui não dá certo, né? Se você colocar o 2 aqui e o 2 aqui, ambos vão ser pares, você não vai ter mais nenhum ímpar aqui no meio. Porém, eles vão deixar de ser primos entre si, tá? Primos entre si quer dizer, cada fator só pode aparecer uma vez, aqui ou aqui. Então isso aqui é verdade, se eles forem primos entre si, você pode usar no máximo um fator 2, não pode usar ambos, então um deles tem que ser ímpar. Não dá para ser os dois pares. Então isso que ele falou aqui é verdadeiro, tá certíssimo. A segunda afirmativa é: o produto de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 6. Por exemplo, 1, 2 e 3. O produto deles é um múltiplo de 6. Tá certo isso? Que sorte, hein? Dá um múltiplo de 6. Ah, mas se eu pegar, por exemplo, 10, 11 e 12. 10, 11 e 12 também. Você vai ter um múltiplo de 6. Olha aqui o múltiplo de 6. Se você multiplicar, vai dar um múltiplo de 6. Poxa, mas não vale. Aqui já tinha um múltiplo de 6. Eu vou pegar, então, 20, 21 e 22. Ah, quero ver agora. 20, 21 e 22. Não, você tem aqui um múltiplo de 3... E aqui você tem múltiplo de 2 e múltiplo de 2. Quando você multiplicar, vai dar múltiplo de 6. Será que isso funciona sempre? Ah, eu vou pegar um caso que não funciona. Eu vou pegar 0, 1 e 2. Eu posso fazer isso? São três números naturais consecutivos. 0, 1 e 2. Isso aqui não é múltiplo de 6. O produto desse aqui é múltiplo de 6? É. 0 é múltiplo de 6. 0 é múltiplo de qualquer número. Então dá certo para qualquer número. Por que acontece isso? Quando você pega três números, vamos falar A, B e C, números naturais consecutivos, com certeza um desses números aqui vai ser múltiplo de 3. Ou esse, ou esse, ou esse. Por quê? Porque os múltiplos de 3, eles vão pulando de 3 em 3. Olha aqui, você tem aqui um múltiplo de 3, aqui você já tem outro múltiplo de 3. Esses dois do meio não são múltiplo de 3. Então sempre existem dois números separando os múltiplos de 3. Se você pegar três números naturais consecutivos, você é obrigado a pegar o múltiplo de 3. Assim, ou assim, ou assim, sempre vai ter um múltiplo de 3 no meio. Porque os múltiplos de 3 são separados por dois números. Se você está pegando 3... aí você não tem escolha, vai ter que ter um múltiplo de 3 no meio. E os múltiplos de 2 também, você tem os números pares, que são todos múltiplos de 2, e eles são alternados, um sim e um não, um par e um ímpar, um par e um ímpar. Então se você pegar três números consecutivos, com certeza você vai ter um fator 2 nesse meio e um fator 3 também. Então você vai ser obrigado a ter no produto um múltiplo de 6. Isso aqui também é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. E esse último aqui, a soma de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 3. Tá certo isso? Se eu somar 1 mais 2 mais 3, eu tenho, no caso aqui, 6, que é um múltiplo de 3, realmente. Se eu pegar 2 mais 3 mais 4, você vai ter aqui
5 mais 4, 9, que é um múltiplo de 3. Se você pegar 3 mais 4 mais 5, você vai ter 12. Que sorte, hein? Parece que isso aqui tá certo. É, mas você pode colocar isso aqui de uma forma mais precisa. Se você tiver n mais 1 e n mais 2, que seriam 3 números naturais consecutivos, essa aqui seria uma forma geral para eles, né? O mesmo número mais 1 e o mesmo número mais 2. Se você somar esses 3, isso aqui vai dar o quê? 3n mais 3. E 3n mais 3, você pode colocar 3 em evidência. Então ele é o múltiplo de 3. Isso aqui é verdadeiro também. Então, que beleza? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a única opção que tem verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro é a letra A. As outras não tem. Ou seja, se você resolver essas 3 aqui direitinho, que é uma resolução fácil, você não precisa fazer essa aqui, que é difícil, tá? O número primo 13 divide essa expressão 2019 elevado a 13 menos 2019. Então você, na prova, não precisaria resolver essa aqui. E ela, obviamente, vai ser verdadeira, né? Ela não é... Você não tem aqui uma outra opção com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e um critério de desempate ser a resolução dessa quarta opção aqui. Tá, então na prova você tem que marcar essa letrinha aqui e passar para a próxima questão. Porém, você agora não está fazendo a prova, você está estudando. Estudando, então quer dizer que você precisa aprender a fazer isso. Ou seja, você tem que descobrir se esse número aqui é um múltiplo de 13, tá certo? O que ele está falando aqui? O número primo 13 divide a expressão. O que quer dizer dividir uma expressão? Quer dizer que você tem dentro dessa expressão esse fator. Ou seja, você tem aqui dentro um número 13 multiplicando. Eu não estou vendo, mas ele vai aparecer. Certo? Então, como você está olhando essa resolução aqui para aprender a matéria, você vai aprender aqui o item mais difícil dessa questão, hein? Vamos resolver. Claro, na prova você não precisa fazer isso, não vai perder tempo. Mas agora, na hora do estudo, você tem que saber fazer. Por que isso? Porque isso aqui já caiu em outras provas, em outros anos de colégio naval. Colégio Naval, IME, ITA, até EPICAR já caiu coisa assim, tá? Vestibulares, provas para Cefet. Então tem que saber resolver isso aqui. Tá, então 2019 elevado a 13 menos 2019 é um múltiplo de 13? Olha, eu vou resolver isso aqui usando apenas aritmética básica, matéria de ensino fundamental, tá? Especificamente eu vou fazer usando congruência, que eu também chamo de aritmética dos restos. É um assunto quente para o Colégio Naval e se você não viu, tem um vídeo ensinando isso, tá? Olha lá o meu vídeo, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. A minha aula sobre congruência, acho que são 2 aulas ensinando a fazer isso, tá? Tá, então a primeira coisa, será que isso aqui é um múltiplo de 13? Olha, primeira coisa, a gente pode colocar 2019 em evidência aqui nessa expressão, né? 2019 que multiplica 2019 elevado a 12 menos 1. Essa aqui é a primeira coisa a fazer. Então, olha só, será que tem um fator 13 aqui no meio? Tem fator 13 aqui ou não? Ó, vamos começar pelo mais fácil. Vamos verificar se esse númerozinho aqui, 2019, é um múltiplo de 13. Será que é? Se for um múltiplo de 13, está resolvido o problema. E, aliás, quando você vai fazer uma prova do Colégio Naval, é bom você pegar um número do ano que você está fazendo e observar tudo sobre ele, tá? Por exemplo, em 2017, eu falei pro pessoal, gente, observe que 2017 é um número primo, e isso pode ser usado. E, no caso, teve uma questão que caiu na prova do IME, que era bom você saber isso. Então você não perde tempo verificando se o número é múltiplo disso ou daquilo, ou se ele é primo ou não. Mas no caso 2019, a gente precisa saber se ele é múltiplo de 13. Se tiver um fator 13, porque 13 é primo, né? O 13 não pode ser formado como um produto de 2 primos. 13 é 13. A única maneira de você ter um fator 13 é aparecer o fator 13 mesmo. Não serve 2 vezes 3 ou 2 vezes 4, não tem como. Tem que aparecer o 13. Então vamos ver se 2019 é divisível por 13. É a primeira coisa a ser testada.
Não, 2019 dividido por 13 dá 155 e resto 4. Deixa resto 4 na divisão por 13. Ou seja, 2019 não é múltiplo de 13. Então aqui, 113. Vamos falar 113. Não tem o fator 13 embutido aqui. Então a única chance desse número ser um múltiplo de 13 é se isso aqui for múltiplo de 13. E será que ele é? Como é que eu verifico se isso aqui é múltiplo de 13? Essa potência aqui não dá para você resolver nem com calculadora, tá? Se você fizer isso aqui com calculadora, vai estourar o número de dígitos da calculadora. E na verdade você não precisa fazer isso, você não precisa pegar esse número. E é claro que eu tenho que dar uma resolução que você possa fazer na hora de uma prova, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos utilizar congruência, que eu também gosto de chamar de aritmética dos restos. Eu vou utilizar a aritmética dos restos com esse númerozinho aqui. 2019 elevado a 12 menos 1. Eu preciso saber se esse número é divisível por 13. Ou seja, eu quero saber o resto da divisão por 13 desse número. Se o resto for 0, quer dizer que a resposta é afirmativa. Ele será um múltiplo de 13. Tá, e como é que eu acho esse resto da divisão? Encontrar o valor é dificílimo, mas encontrar o resto é relativamente fácil. Agora eu vou usar o resultado lá da minha aula de congruência, que você olha lá o vídeo na descrição do vídeo, tá? Quando você tem que descobrir o resto da divisão, esse resto é o mesmo de uma outra expressão parecida com essa, só que você vai trocar cada número pelo resto da divisão por 13. Trocar cada número pelo resto da divisão. Eu não estou interessado por 13, então, claro, o resto da divisão por 13. Calma aí que não acabou, não é só isso. Você vai fazer isso em todas as operações de soma e multiplicação. Ou seja, quem está sendo somado, você troca pelo resto da divisão por 13. Então, o 1 eu vou trocar pelo resto da divisão dele por 13, que é ele próprio. E esse aqui eu vou trocar pelo resto da divisão por 13, que está difícil de descobrir, né? Agora, números que estão somados ou subtraídos também você vai fazer isso. Vou botar aqui subtraídos, você faz a mesma coisa, só tem que prestar atenção que se for negativo o resultado, você vai ter que somar 13. Tá, e números que estão sendo multiplicados também. Olha aqui, números que estão sendo multiplicados. O 2019 está sendo multiplicado aqui. 2019 elevado a 12 é 2019 vezes 2019 vezes 2019. Você tem 12 fatores 2019. Então, já que ele está sendo multiplicado, você vai trocar o 2019 pelo resto da divisão dele por 13, que por acaso eu já sei quanto é. Eu já fiz essa conta aqui. O resto da divisão de 2019 por 13 é 4. Então eu vou trocar o 2019 por 4. Então eu vou procurar isso aqui. 4 elevado a 12 menos 1. Eu vou passar a procurar o resto da divisão por 13 deste número e não mais deste, porque ele vai ser o mesmo resto. Agora, tá vendo esse 12 aqui? Você vai trocar o 12 pelo resto dele da divisão por 13? Não. Essa história de trocar, ela não vale para expoentes. É só para números que estão sendo multiplicados, somados ou subtraídos. Divididos não, tá? Divididos não é para trocar. E expoentes não é para trocar. Eu já vi vídeo aqui no YouTube falando que é para trocar esse número aqui também pelo resto. Não é, isso tá errado. O expoente é o único que dá mais trabalho. Você vai trabalhar com ciclos, porque os restos vão mudando. Resto da divisão por 13 só podem ser 13 valores, de 0 a 12, né? Uma divisão por 13, ela só pode deixar resto 0, resto 1, até no máximo resto 12. São 13 valores. E esses restos vão formando um ciclo. Se você fizer 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, esses restos vão formar um ciclo, vão começar a se repetir. Então vocês vão ter que achar esse ciclo.
Tá, então agora a gente tem que procurar o resto da divisão por 13 deste número aqui. É claro, se eu quero saber o resto da divisão por 13 desse número, como isso aqui eu já conheço, que é menos 1, eu só tenho que achar o resto da divisão por 13 desse número. Eu não vou fazer essa conta, mas eu vou observar o seguinte. Se você tiver 4 elevado a 1, isso aqui dá 4. E o resto da divisão por 13 deste númerozinho é 4. Tá, agora se você tiver 4 elevado a 2, 4 elevado a 2 é 16. E qual é o resto da divisão por 13 deste 16? É resto 3. Tá, e se você tiver 4 elevado a 3? Ó, 4 elevado a 3 é 64. 64 deixa qual resto na divisão por 13, hein? 64 dividido por 13. Olha aqui. O múltiplo de 13 que tem logo abaixo do 64 é o 52, né? O 52. O próximo é 65. 65 é o próximo múltiplo de 13. Então, essa divisão vai ficar 4 e resto 12. Então, o resto da divisão desse número aqui, que é 64, esse resto é 12. Tá, agora 4 elevado a 4. Você vai fazer essa conta? 4 elevado a 4 vai dar 256, aí você tem que dividir por 13 e não precisa fazer isso, porque você pode utilizar novamente a aritmética dos restos. Olha só, 4 elevado a 4, eu quero achar o resto da divisão por 13. Eu vou escrever o 4 elevado a 4 como 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, e aí eu vou usar a aritmética dos restos aqui. 4 elevado a 2, eu já sei que deixa resto 3 na divisão por 13. Aqui você tem outro fator, 4 elevado a 2, deixa resto 3. Então o resto da divisão por 13 de 4 elevado a 4 é 3 vezes 3. É o resto desse vezes o resto desse. 3 vezes 3 é 9. Então você vai trocar o teu 256, não precisa trabalhar com 256, você vai trabalhar com 9. E o 9 deixa resto 9 na divisão por 13. E você pode continuar fazendo isso. 4 elevado à quinta, você vai trocar por 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo. 4 ao quadrado eu já sei que deixa resto 3. E 4 ao cubo eu já sei que deixa resto 12. 3 vezes 12 é 36. 36 deixa que resto? 36 deixa que resto na divisão por 13? Deixa resto 10, né? Resto 10, porque aí 2 vezes 13 dá 26, vai deixar resto 10 aqui. Nossa, isso não termina nunca? Termina. Os restos chegam a hora que eles começam a repetir, eles formam um ciclo. Olha aqui, o próximo, 4 à sexta. 4 à sexta, você pode pegar o quê? Você pode pegar 4 ao cubo vezes 4 ao cubo, né? Então você vai ter 12 vezes 12. Poxa, 12 vezes 12, não tem uma conta mais simpática, não. Eu posso fazer com esse aqui, ó. Eu posso fazer 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Eu vou fazer assim que dá menos conta. Então 4 elevado à sexta, eu vou trocar por 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado. O produto desses restos seriam 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 27 deixa resto 1 na divisão por 13. Resto 1. E aqui eu vou dar a boa notícia para vocês. Quando você chegar no resto 1, significa que você completou um ciclo. Eles vão começar a se repetir. Quer ver? Porque quando você tiver agora o 4 elevado à sétima, 4 elevado à sétima é a mesma coisa que 4 elevado à sexta vezes 4 elevado a 1. E 4 elevado à sexta, a gente já viu que deixa resto 1. Resto 1 e 4 elevado a 1 é 4. Então 1 vezes 4 é 4. Olha aqui, o 4 começou a repetir, ó. O 4 apareceu aqui e aqui apareceu de novo. Quando você tiver os outros, 4 a 8, você vai ter 4 a sexta vezes 4 ao quadrado. Como 4 a sexta vai sempre dando 1, porque você chegou no 1 aqui, aqui você vai ficando com as potências crescentes, é 4 elevado a 1, 4 ao quadrado, 4 ao cubo. Quer dizer, você vai ter novamente esses números aqui se formando. Quem vai ser o próximo? 3. Quem vai ser o próximo? 12. Quem vai ser o próximo? 9. Quem vai ser o próximo? 10. Quem vai ser o próximo? 1. Olha aqui. O ciclo tem 6 unidades, tá?
Então esses restos vão se repetindo. 4, 3, 12, 9, 10, 1. 4, 3, 12, 9, 10, 1. Se você tivesse aqui um expoente imenso, era só você dividir por 6 e pegar o resto. Mas aqui não precisa, porque o expoente é baixinho. Olha aqui. Expoente 1, expoente 2, expoente 3, 4, 5. Aqui o expoente 7. Esse vai ser do expoente 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o 4 elevado a 12 deixa resto 1. Ele completa direitinho um ciclo, né? Então, olha só. 4 elevado a 12 deixa resto 1. Na divisão por 13. Se você fizer 4 elevado a 12 menos 1, o resto vai ser o quê? 1 menos 1, que é 0. Ou seja, esse número deixa resto 0 na divisão por 13. Então ele é um múltiplo de 13. Então olha só, esse número que a gente tem aqui é 2019, que multiplica 2019 elevado a 12 menos 1, que a gente viu que esse camarada aqui deixa qual resto na divisão por 13? Resto 0. Esse aqui não deixa resto 4, que a gente viu, né? E esse aqui deixa resto 0. Portanto, esse número aqui é um múltiplo de 13, sim, senhor. Esse número 13 divide essa expressão. Então, essa aqui é verdadeira também. E a resposta correta é a letra A de alfa. Porém, você não precisava resolver esse quarto item, porque só os 3 primeiros já eram suficientes para você marcar a letra A.